Na alvorada do tempo e do espaço, criaram-se as condições para construir o mundo a que chamamos casa. O globo, majestoso e vulnerável, que a ignorância dos homens ameaça destruir. Nunca foi tão urgente compreender a Terra, decifrar as suas dinâmicas, respeitar o seu equilíbrio. O berço da espécie humana e de toda a vida que se conhece é majestoso e vulnerável. É feito de massa e de tempo que escapam aos nossos sentidos. Saber como tudo começou leva-nos ao início do Sistema Solar e à pergunta primordial. De onde surgiram as partículas que formam as estrelas, os planetas, as galáxias? Até hoje, a melhor teoria de que a ciência dispõe para explicar a evolução do universo é o Big Bang. Nós ainda não sabemos o que é que foi o início do universo. Para isso precisamos que a ciência também evolua muito mais. Ainda não conhecemos esse ponto zero, mas onde é que começa esta história? Começa nos 0,0004201 segundo. Porque desde o zero até este 0,00001, a física ainda não consegue lá chegar. Estamos à espera da física que junte de uma maneira harmoniosa a gravidade, a relatividade e a quântica para percebermos o que foi a origem do universo, o que foi essa criação do universo. Para percebermos melhor onde é que aparece a formação do Sistema Solar, vamos fazer uma pequena metáfora. Vamos condensar os 13,8 mil milhões de anos do universo num ano cósmico. O Big Bang acontece então no primeiro segundo do dia 1 de janeiro. E ao longo destes meses todos, onde é que está o Sistema Solar? Quando é que ele aparece? Aparece apenas em setembro. A formação do Sistema Solar, dos planetas, da nossa própria estrela, acaba por ser algo muito recente na própria história do universo. Carl Sagan dizia que nós somos poeira das estrelas. Ele não estava apenas a ser poético, ele estava a ser cientificamente correto. Cerca de 10% dos átomos do nosso corpo são hidrogênio. Esse hidrogênio foi sintetizado há 13,8 mil milhões de anos. O que quer dizer que nós, do ponto de vista atómico, temos a idade do universo. O registro da idade do universo no nosso corpo parece tão improvável como o mistério da vida na Terra. Afinal, o que é que contribuiu para que a evolução deste ponto azul, suspenso no espaço, fosse tão singular? É preciso recuar até há 4.600 milhões de anos para perceber o início do Sistema Solar e como nasceu o único planeta vivo que conhecemos. Os planetas nascem praticamente ao mesmo tempo que as estrelas. E as estrelas nascem do colapso de nuvens repletas de hidrogênio. À medida que o Sol nasce, à sua volta está um disco de acreção. É ali que está o depósito de todas as poeiras, gases, rochas que vieram também deste colapso que deu origem à estrela. Estes pequenos pedregulhos começam-se a juntar. E quando se colam, ganham massa. Ficam cada vez maiores. Conseguem atrair depois mais poeira, mais outras rochas, para criar então um núcleo. Tudo isto é feito com temperaturas muito elevadas. O planeta Terra bebé, o protoplaneta Terra, era um mundo de lava, era um mundo extraordinariamente quente. Nós hoje sabemos que, pouco depois de se formar a Terra, provavelmente um planeta mais ou menos do tamanho de Marte, chamado Theia, terá colidido com este nosso planeta. Os restos desta colisão criou uma espécie de um anel cheio deste material injetado à volta do nosso próprio planeta. Esse anel é o anel que vai dar origem à Lua como nós a conhecemos. Se nós estamos hoje aqui, e se temos o planeta que temos, e mais interessante ainda, se hoje temos o planeta com
demora perto de 24 horas a girar sobre si próprio, muito devemos à nossa própria Lua. A Lua foi fundamental, por exemplo, para dar estabilidade ao eixo de rotação da Terra. A Lua, para além de nos dar essa estabilidade no eixo, tornar a nossa rotação mais calma, a massa da Lua, em conluio também com o próprio Sol, faz com que nós tenhamos as marés que gostamos tanto de ver nos nossos oceanos. E é interessante pensar que, de certa forma, esse movimento das marés dos nossos oceanos, provocado pela Lua, provocado pelo Sol, ajudaram também a vida. Porque levaram mais facilmente a vida dos oceanos, onde nasceu, para a Terra. Um dos grandes problemas que nós temos é tentar perceber como é que o nosso planeta é tão especial. Nós no Sistema Solar temos 2 planetas que são quase irmãos, Terra e Vênus. Começaram num estado muito semelhante, perto da estrela, uma distância não muito diferente, tinham a mesma massa. Eventualmente, no início, ambos teriam tido um oceano, logo muito no início. No entanto, Vênus terá entrado num efeito de estufa irreversível, e nós não sabemos porquê, aqueceu e não conseguiu sair, e a pouco desse efeito de estufa, e a pouco o oceano em Vênus poderá ter evaporado. A Terra conseguiu manter um oceano durante muito tempo. E foi nesse oceano que aparece a vida. Nós hoje em dia sabemos que a própria vida foi responsável por extrair o CO2 da atmosfera, o dióxido de carbono, e substituir por oxigênio, que permitiu até que a vida depois saísse para a Terra e permitiu, por exemplo, a criação da camada do ozono, que nos protege e que permite que hoje ainda estejamos aqui. A vida tem depois um papel muito importante, porque ao retirar o CO2 da atmosfera e ao substituir por oxigênio tem um efeito que é arrefecer o planeta. E esse arrefecimento do planeta contribui para passar de um estado em que o planeta estava muito quente e muito vigoroso, mais parecido com Vênus, para um estado em que a superfície começa como a congelar em grandes placas tectónicas. O planeta começa a ficar com uma superfície rígida, como nós a conhecemos hoje, constituída por rochas. A Terra é como um livro e as rochas são um registro histórico. Nós aqui podemos ver que estas têm cerca de 2 milhões de anos. E contam uma história. Nós temos sedimentos mais continentais, temos sedimentos marinhos com fósseis que mostram que a Terra esteve sempre a mudar. O nível do mar, por exemplo, esteve mais alto, invadiu a Terra, temos os depósitos marinhos. Temos as regressões e os eventos tectónicos que levantam toda esta rocha. E isto fica tudo registado nestas camadas que nós vemos de diferentes cores, amarelas, arenitos, calcários, com fósseis, temos pegadas de dinossauros aqui nesta zona. Toda esta zona conta-nos uma história muito completa daquilo que é a história da Terra. A história da Terra já deve ter uns 10 ou 11 destes ciclos. A formação da montanha, o desgaste da montanha, a sedimentação que se acumula nas bacias oceânicas, as bacias oceânicas dão origem às rochas sedimentares que mais em profundidade vão dar as rochas metamórficas, mais profundo, onde o calor é maior, já não são metamórficas, tornam a derreter todas e são outra vez rochas magmáticas, quando vêm cá para cima já são granitos outra vez, portanto uma segunda geração de granito. Isto aconteceu ao longo da história da Terra. A Terra é um planeta dinâmico que não para. O planeta Terra é um planeta muito especial, porque a superfície está como congelada, está sólida, e é constituída por grandes placas que se movem umas em relação às outras, que nós conhecemos como os movimentos divergentes, convergentes e os transformantes. Essas placas têm uma parte que é oceânica e uma parte que é continental. Portanto, quando as placas se movem, os continentes também se movem com elas, que dá origem àquilo que nós conhecemos como o ciclo dos supercontinentes. Nós sabemos que houve um supercontinente no passado, a Pangeia. Neste momento, os continentes estão dispersos pela superfície do planeta e no futuro, um dia, poderão juntar-se outra vez num grande supercontinente. Normalmente, o ciclo dos supercontinentes tem cerca de 400, 500 milhões de anos. Portanto, daqui a 200, 300 milhões de anos, iremos ter um grande supercontinente no futuro. A estrutura da Terra
Podíamos compará-la à estrutura de uma cereja, veja lá. A cereja tem um caroço, tem a polpa e tem a pele. A terra tem precisamente um caroço, que é o núcleo, a polpa, que é o manto, e a pele, que é a crosta. Há dois núcleos. Há o núcleo interno, que está sólido, essencialmente férrico. Há ainda um segundo núcleo, também férrico, mas que está no estado líquido. Permite correntes. O magnetismo da Terra está muito relacionado com este ímã gigantesco. O manto é essencialmente constituído por vários tipos de rochas de ferro e de magnésio. É neste interior, pleno de calor, pleno de energia, do manto, que tem uma mobilidade imperceptível à nossa escala, mas que é perceptível à escala dos milhões de anos. Digamos que é um estado sólido que tem alguma capacidade de fluir, mas flui a uma velocidade mínima. Assim como temos uma panela com feijões ao lume, os feijões sobem, a água sobe, arrefece cá em cima, e como arrefece torna-se mais densa, vai mergulhando, lá embaixo aquece, torna-se menos densa porque aumenta de volume, volta a subir, e isto é a convecção. Ora, esta convecção ao longo de todo o manto da Terra que fará e que faz com que os continentes nunca tenham deixado de se movimentar. As placas movem essencialmente devido à sua densidade. As placas, quando se geram nas dorsais, estão quentes, depois vão arrefecendo, começam a ficar mais densas do que o manto que está por baixo. Portanto, querem começar a afundar. É por isso que se geram as planícies abissais e a crosta oceânica está debaixo d'água. Quando elas mergulham nas zonas de subducção, arrasta o resto da placa que está à superfície. A crosta oceânica é mais densa do que o manto que está por baixo. Os continentes, interessantemente, têm densidade mais baixa. Eles estão quase como a flutuar. Até havia um escritor que falava na espuma da Terra. Os continentes são um bocadinho como a espuma da Terra. A crosta oceânica, como é mais densa, ela tem a capacidade de começar a afundar nas zonas de subducção. As placas tectónicas movem-se a velocidades relativamente lentas, mas perceptíveis. Nós conseguimos medi-las através do GPS. Costumo dar o exemplo de que se movem à velocidade que as nossas unhas crescem, cerca de 1 a 10 cm por ano. Se puséssemos lá um tracinho, conseguiríamos ver que ao fim de um ano ela teria mexido cerca de 6 cm. A teoria tectónica de placas, para além de nos explicar como é que evolui a parte mais superficial do planeta Terra, tem a vantagem de nos dar também uma explicação consistente acerca da formação e da evolução das grandes cordilheiras montanhosas nas áreas continentais. A crosta continental é uma crosta relativamente leve, menos densa, pouco densa, e que não se afunda no manto. Ela é menos densa, é mais leve, é um pouco como uma cortiça quando comparada com a água. Portanto, não há forma de se afundar. O que significa que quando as duas placas com litosfera continental convergem, uma com a outra, não ocorre subducção, que existe quando temos litosfera oceânica, ocorre antes colisão, e é nestas condições, é neste tipo de contexto que se formam as grandes cordilheiras montanhosas. Disto resultou, ou está a resultar ainda, a formação das grandes montanhas que constituem a orogenia alpina, em Marrocos o Atlas, o Rif, a Cordilheira Bética no sul de Espanha, os Pirineus, os Alpes Dináricos, os Balcãs, o Cáucaso, o Himalaia, que é a maior cordilheira da Terra na atualidade. As regiões montanhosas, estas que falei, elas têm a particularidade de ser, ao mesmo tempo, as regiões onde temos mais erosão, ou seja, o funcionamento dos processos de geodinâmica externa, que incluem a ação da água líquida, da água sólida, no caso dos glaciares também, e do vento. Basicamente, estes são os principais agentes erosivos. Ela tem tendência, a erosão, a ser tanto mais acentuada quanto mais energia tem o relevo. Há um ditado que diz que a natureza tende a ser plana.
O processo de evolução normal dos relevos é na tendência que as áreas mais altas sejam progressivamente eliminadas por erosão. Quanto mais alto o relevo, mais acentuada é a erosão, e para que os produtos dessa erosão se acumulem nas áreas mais baixas, que por essa via também começam a encher um pouco e a aproximar-se em termos de volumes de relevos com as áreas mais altas. O relevo tem tendência a ficar cada vez mais aplanado. No final, o processo nunca se completa porque há sistematicamente processos de reanimação e de reformação, se quisermos, de relevos positivos. A dinâmica da Terra tem um efeito colateral que é a deformação e da sismicidade. A sismicidade, no fundo, resulta deste movimento das placas. As placas são rígidas e o seu movimento é perceptível nas zonas de fronteiras de placas. É nas zonas de fronteiras de placas onde ocorrem a maior parte dos sismos. Nos sítios onde as placas estão a afastar-se, há muitos sismos, como no caso dos Açores, mas têm uma magnitude baixa a moderada. Os sítios onde há mesmo sismos com grande magnitude são os sítios onde as placas estão a colidir. Quando as placas colidem, este processo gera grandes tensões que são libertadas sob a forma de sismos. E podem ser sismos de magnitude 8, 9 e acima de 9 muitas vezes. Os sismos são o resultado da dinâmica do planeta, dessa perpétua e irrequieta atividade tectónica que permite à Terra estar em constante regeneração. Cabe ao homem saber reconhecer as regiões de maior risco e ter presente que a magnitude sísmica também depende do tipo de interação que existe entre placas. Quando as placas se afastam, geram um tipo de sismos, que são os distensivos, que normalmente têm uma magnitude média, moderada. Quando as placas convergem, podem gerar sismos de grande magnitude, chamados sismos compressivos. Por vezes, as placas passam uma pela outra, são os chamados sismos transformantes, ou das falhas transformantes, que também podem ter uma magnitude média relativamente alta. Os sismos têm uma característica que eles são cíclicos, existe um ciclo sísmico. Eles repetem-se no tempo, mas essa repetição é estatística. Nós sabemos muitas vezes dizer onde é que vai haver sismos, que magnitude é que eles vão ter, não conseguimos dizer exatamente quando. Normalmente as pessoas têm uma memória coletiva do sismo, e houve um sismo em 1531, um sismo em 1755 e um sismo em 1969. Que dá origem a uma ideia de que há sismos de 200 em 200 anos. Mas isso é mesmo só a percepção. Nós sabemos que só no século XX houve cerca de 3 sismos com magnitude 8 ao largo da costa portuguesa, entre os Açores e Gibraltar. Portanto, há sismos com grande magnitude na nossa margem, com bastante regularidade. Nós temos duas formas de medir os sismos, através da sua magnitude ou através da sua intensidade. A magnitude é uma medida da energia que é libertada no momento em que há um sismo. E hoje em dia utilizamos a escala do momento de magnitude. Anteriormente era a escala de Richter, que era medida mesmo nos registros das ondas. A escala de intensidades é uma escala diferente, porque mede a intensidade do sismo no sítio onde nós estamos. Portanto, quanto mais próximos estivermos do epicentro do sismo, mais forte será a intensidade e depois vai diminuindo à medida que nos afastamos. Como nunca vamos conseguir, na realidade, estar preparados para um sismo, eu penso que o principal é saber o que fazer quando há um sismo. Temos que treinar, temos que ter atividades de informação, por um lado, mas, por outro lado, também fazer simulacros. Porque a melhor preparação é as pessoas saberem o que fazer no caso do sismo. Saber que, enquanto habitarmos a Terra, vamos conviver com estes fenómenos, obriga a retirar lições do passado e a olhar para o futuro. Não sendo das regiões mais perigosas do planeta, Portugal apresenta um risco assinalável, que cada vez mais justifica o investimento em soluções de engenharia
para mitigar os efeitos da atividade sísmica. Uma forma de mitigar o efeito dos sismos, uma mais radical, seria não habitar as zonas sísmicas. Isso é impraticável. Até porque a maior parte das zonas sísmicas são zonas ótimas para habitar, como a gente pode ver, o Japão, a Califórnia, portanto, isso não era de evitar. Portanto, temos que viver com os sismos. E viver com os sismos será conseguir construir de forma que proteja as nossas pessoas. Proteger a vida humana. Foi com esse desígnio que Portugal implementou uma regulamentação antissísmica nos anos 80, que continua em vigor. Desde essa altura, tornou-se obrigatório respeitar um conjunto de medidas e verificações de cálculo que garantam a estabilidade dos edifícios em todos os novos projetos. Entre as diretivas nacionais para a construção sismo-resistente, também foi estipulada uma hierarquia de 4 classes de importância, de acordo com a utilização dos edifícios. A classe de importância de referência é a classe 2, portanto não é assim um bocado estranho, não começa na 1, mas é a classe 2. A classe 2 é a classe de importância onde estão incluídos os edifícios de habitação, em que o objetivo é essencialmente proteger a vida humana. Depois, acima da de referência, temos a classe 3, que são essencialmente edifícios com grande concentração de pessoas, escolas, equipamentos culturais, museus, e por fim temos as classes de importância 4, que são os edifícios que têm que manter-se operacionais num caso de um sismo. Vários parâmetros determinam o mapeamento das consequências provocadas pelos sismos. Em primeiro lugar, a localização geográfica. Em Portugal continental, os epicentros registados no passado mostram que o sul do país está mais exposto à ocorrência de sismos do que o norte. O motivo é simples. É nesta zona que se concentram as falhas tectónicas. Já nos Açores, a situação é outra. O arquipélago encontra-se precisamente na divisão entre a placa euroasiática, a placa americana e a placa africana. Mas, para além do local, também o solo da fundação é um fator de risco a considerar. Os solos mais deformáveis, digamos assim, aqueles que produzem maiores amplificações e que são eventualmente piores do ponto de vista sísmico, são os solos muito deformáveis existentes nos leitos do rio. Portanto, nomeadamente aqui na zona onde estamos, será um desses tipos de solos. Esta ponte deve ter tido dos projetos, digamos, mais ambiciosos e mais cuidadosos do que toca ao ponto de vista sísmico. Foi dimensionada para um sismo que, na altura, o Dom Dobra considerou que devia ser o sismo a utilizar, que é um sismo que, à luz do regulamento atual, será qualquer coisa acima da classe de importância 4, ainda um bom bocado. Sim, eu diria que a ponte, de certeza, que é um dos lugares mais seguros do país, do ponto de vista sísmico. Não sugiro que as pessoas venham a correr para a ponte se houver um sismo, portanto, não dá tempo para cá chegar, mas na realidade é de certeza um dos pontos mais seguros do país. Procurar informação, saber como agir e ter uma certeza. Faz parte da natureza da Terra manter-se em movimento. As extraordinárias metamorfoses do planeta começaram há 4.600 milhões de anos e não acabam aqui. A Terra ainda vai ter uns 5.000 milhões de anos para evoluir. O Sol um dia vai crescer, vai se transformar numa gigante vermelha. E esse vai ser um astro que ocupa Mercúrio, Vênus e ocupará a Terra. Uma bola imensa. E nós vamos ficar dentro disso a temperaturas que nos vão derreter, que nos vão acabar. Portanto, antes que isso aconteça, a Terra vai viver ainda uns 5.000 milhões de anos. Ainda vai transformar muita coisa. Nas cidades, florestas, montanhas e oceanos, cada segundo na Terra é único e irrepetível. Legado de uma evolução assombrosa. A vida é a maior elegia à história do planeta azul. E é desta partícula de pó suspensa no espaço, deste ponto tão ínfimo e vasto, que vislumbramos o universo.